Estamos iniciando então a nossa aula de revisão. Olha, aula corrida, passagem rápida, é só para relembrar, ter aquele feeling ali do que nós aprendemos, certo? Então, vamos para o quadro e ó, vamos aprender, hein? O objetivo da nossa aula de hoje é revisar os principais conteúdos abordados durante as 5 teleaulas. E a gente vai fazer o quê? É isso aqui que a gente vai fazer, olha. Vamos jogar tudo dentro de um funil, ver os principais pontos e ó, vamos passar na aula de hoje. Então, sem perder tempo, qual foi os nossos primeiros passos dentro da contabilidade de custo? Foi ver os marcos da contabilidade de custo. Lembra, professor Ivan, os marcos da contabilidade de custo, que a gente viu lá na primeira aula? Sim, professor. Aí, o aluno com certeza está bem concentrado aqui no chat, né? A tutoria indicando aqui, maioria tenso, porém atentos aqui na aula de revisão, professor. Mas assim, os marcos históricos da contabilidade, inicialmente foi a Revolução Industrial, né? Isso. E logo após veio a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, né? Fatos históricos aí do passado, né? O segundo, o terceiro aí, a Segunda Guerra Mundial, né? Lá pelos idos de 45, por aí. E atualmente aí o mundo globalizado, né? A globalização. Meu Deus, professor é um poço de conhecimento. Eu que aprendo cada vez que ele fala, professor, isso é um poço de conhecimento. Mas é isso aí, gente. São esses os principais marcos da contabilidade de custo. Lembrando que como um marco inicial, podemos definir qual? A Revolução Industrial, que a partir daí as fábricas começam a trabalhar num processo mecanizado, as máquinas a vapor e tem um processo mais contínuo. E as grandes guerras foram outros marcos evolutivos. Por quê? Foi a necessidade de conter custos, a necessidade de produção escassa. Então teve que se reinventar a contabilidade. A contabilidade veio com um papel acessório. E o principal marco da atualidade, a globalização. Lembra? Aquele mercado turbulento, competitivo, que tem como fator diferencial o quê? As organizações que têm os seus melhores controles de custo. Aquelas organizações que verificam, eu vou produzir no Brasil ou vou terceirizar meu produto lá na China? É isso aí, gente. Então, esses são nossos principais marcos, né? Lembrando, como o marco inicial, Revolução Industrial. E como um marco atual, a globalização. Então, matéria dada, vamos para o próximo. Essa aqui foi ótima, né? Essa aqui foi a introdução da contabilidade que vocês falaram assim, então é por isso que eu estou estudando isso aqui. Vocês lembram qual foi a pergunta que a gente fez na primeira aula? Lembra? Vamos para o quadro, vamos ver. Lembra, professor Ivan, qual foi a pergunta? Sim, professor. O aluno está bem, com certeza, concentrado aí, preparados para a prova, né? A pergunta foi, por que estudar custos, né, pessoal? É isso aí, rapaziada. Por que estudar custo? Lembram? 3 pontos. Primeiro, determinação do lucro. Exato. O custo ajuda a fazer a determinação do lucro, empregando os dados originais dos registros convencionais contábeis ou processando-os de maneira diferente, tornando-os mais úteis à administração. Exato. Então, através dos custos, lembra? Receita, menos os custos, menos as despesas, tal, encontramos o lucro operacional até chegar ao lucro antes dos impostos. Exatamente. Então, um dos fatores importantes do custo é determinar o lucro dentro de uma organização. Outro ponto importante é o quê? Controle das operações. Demais recursos produtivos, como os estoques, com a manutenção de padrões e orçamentos, comparação entre previsto e realizado. O que é esse controle das operações? Só lembrando, qual é o primeiro ponto? Determinação do lucro. Qual é o segundo? Controle das operações. E um terceiro de grande importância no mundo globalizado. Esse aqui, ó, o professor Ivan cansou de falar pra gente, né, professor Ivan? A tomada de decisão. E quem vai ser essa pessoa que vai ajudar o administrador a fazer essa tomada de decisão, professor? Professor Luiz, essa pergunta é bem interessante, né? Claro que é o aluno que está formando aí no IFRO, Técnico em Finanças. Você que está aí do outro lado da telinha, com certeza. É isso aí, pessoal. É você mesmo que vai ajudar o gestor a fazer essa tomada de decisão. Como?
fazendo informações gerenciais. O que é isso? É o que envolve a produção, ou o que, quanto, como e quando fabricar. Formação de preços. Escolha entre fabricação própria ou terceirização. Então, aqui estão 3 papéis fundamentais do custo. E o motivo de por que isso dá custo. Quais são? Vai lá comigo, aluno. Não escutei, um pouco mais alto. Isso aí, determinação do lucro. De novo, qual é esse aqui? Controle das operações. E o terceiro? Qual é o terceiro? Tomada de decisão. Exatamente. Vamos que vamos. Tá bom, professor. Agora, depois o senhor partiu para o conceito de contabilidade de custo. E veio 3 perguntas básicas. Quais foram as 3 perguntas? 3 não, 4 perguntas. Quais foram, professor Ivan? Isso aí, professor Luiz. O que é contabilidade de custos, professor? Isso aí. A outra pergunta. Como é essa contabilidade de custo? É feita? Com qual objetivo? E qual o campo de aplicação dessa ciência contábil? Exatamente. Então a gente, nesse slide, fez um resumão do conceito da contabilidade de custo. O que é contabilidade de custo? Resumidamente, se resume ao quê? Conjunto de registros específicos. Registros específicos, palavrinha-chave. É um conjunto de registros específicos. E como ela é feita? De escrituração regular e elementos de suporte. Elementos de suporte, professor. Lembra que nós falamos planilhas, rateios, cálculos, a parte da automatização, usando a informatização nesse processo. E com qual objetivo? Quais são o objetivo? Qual é o objetivo? Identificar, mensurar e informar os custos das vendas de produto, mercadoria e serviço. Professor, tudo bem, identificar, mensurar e informar. Para que eu vou informar isso? Exatamente, informar para o gestor da organização, a pessoa interessada, certo? E qual é o campo de aplicação? Aonde a contabilidade de custo cabe? Onde podemos usar ela? Em todas as áreas. Lembra disso, aluno? Indústria, comércio, prestadora de serviços, empresa extrativista. Então, qual é o campo de aplicação? Aonde ela pode ser utilizada? Em todas as áreas. Legal, professor. Podemos repetir? Claro, mas tem que ser rápido, porque o processo aqui é contínuo e rápido. O que é conjunto de registros específicos? Como é feito? Escrituração regular, elementos de suportes. E com qual objetivo? Identificar, mensurar e informar. Qual é o campo de aplicação? Todo. A contabilidade de custos cabe em qualquer ramo de uma organização. Bora que bora. Depois disso, professor, o senhor falou alguns conceitos. Conceitos importantes, que são gasto. Olha, presta atenção, aluno. Desliga o celular aí, aluno. Vamos lá. Gasto. Aquisição de um produto ou serviço qualquer que gera, olha a palavrinha-chave aqui, sacrifício financeiro. Ou seja, todo gasto gera um sacrifício financeiro. O que é um sacrifício financeiro? É assim, quando eu vou lá no shopping e tal, tem que gastar um dinheiro para comprar alguma coisa ali para agradar a namorada. Isso é o quê? Um sacrifício financeiro. Exatamente. Saiu o dinheiro é sacrifício financeiro. Tá ok? Então é isso aí. Gasto, sacrifício financeiro. E depois temos o quê? A palavrinha investimento. Investimento, o professor Ivan até debateu um assunto aqui sobre os estoques, né, professor? Estoque é investimento, quando matéria-prima é investimento ou a matéria-prima é custo? Isso, professor, muito bem, um aluno concentrado aí. Eu estou até meio triste aqui porque vocês não estão dando o feedback aqui no chat, né? Mas só relembrando o conceito, investimento. Por exemplo, matéria-prima. Quando você adquire a matéria-prima, enquanto ela não é levada ao processo produtivo, é chamado o quê? Investimento, né? Quando essa matéria-prima é levada ao processo produtivo, ela transforma-se em custo, né? E a aula vai seguir com o professor. Então vamos lá, vem comigo.
Então, investimento é o quê? Gasto, atividade em função de sua vida útil ou de benefício atribuído a períodos futuros. Exemplo, aquisição de equipamentos, aquisição de imóveis, aquisição de matéria-prima. Então, é tudo que compramos e aumenta nosso ativo. Lembra disso? Ele não vai ser gasto imediatamente na produção. Enquanto ele estiver no estoque lá, é o quê? É um ativo que pode ser vendido. Então, isso é o quê? Investimento. E custo, exatamente. Lembra a matéria-prima? Quando foi comprada, ela era o quê? Um gasto, né? Foi um gasto, comprou gasto. Que é um gasto tipo investimento, porque ela está no estoque. Quando ela saiu do estoque e passou para a produção, o momento exato da fabricação, ela virou o quê? Custo. Exatamente, aluno. Agora estamos falando de custo. O custo é o quê? Gasto relativo aos bens ou serviços utilizados na produção. Palavra-chave: utilizado na produção. Então, custo é sempre que um bem ou um serviço ele é utilizado na produção, no bem específico que será vendido, certo? Lembrou? Custo, utilizado na produção. Custo, utilizado na produção. Matéria-prima, custo. Quando está sendo utilizada, custo, porque é utilizado na produção. A embalagem de alguma coisa, custo. Então, alguns exemplos aqui, ó. Custos, matéria-prima, mão de obra direta, manutenção da máquina, são tipos de custos, né? E, por fim não, ainda tem mais uma, professor, pelo amor de Deus. Despesa, bem ou serviço consumido direta ou indiretamente e intencionalmente para obtenção de receitas. Qual é a palavra-chave aí, professor? Obtenção de receitas. Também tem aqui, ó, direto e indiretamente. Então tem uma diferença aí. Gasto, saiu dinheiro, gasto. Gasto para comprar alguma coisa que acrescentou o ativo, investimento. Gasto na produção, custo. Bem ou serviço consumido direto ou indiretamente, obtenção de receita, despesa. E a perda? A perda é muito fácil. Acho que eu nem vou falar. Não, mas vou falar assim. Perda é como o professor Ivan falou. Como é que foi aquele exemplo, professor? Bem e serviço consumido de forma anormal. O que é esse anormal aqui? E involuntário? Isso, professor. Anormal, por exemplo, você tem uma matéria-prima que ela se perde, né, em razão de uma força maior, de uma enchente, por exemplo. Então, isso aí foi uma perda anormal, né? Tem também aquela perda involuntária, aquela que involuntária é aquela que ocorre, por exemplo, quando você utiliza parte da matéria-prima e sobra uma parte dela, né? Então, você perdeu aquela parte daquela matéria-prima de forma involuntária, né, pessoal? Exatamente. Então, perda ficou fácil. Próxima aula. Opa! Aquele quadrinho que o senhor trouxe pra gente. Gasto. Saiu dinheiro, é gasto. Mas o gasto pode ser um custo quando está sendo na produção, utilizado na produção. Uma despesa, bens ou serviços, direto e indiretamente, que trarão um benefício futuro. Direto e indiretamente, benefício futuro. Ou um investimento. Lembra? Quando compramos uma máquina, é um investimento. Ou uma matéria-prima, lembra? Que a matéria-prima ela pode ser um investimento enquanto está no estoque e quando ela é usada na produção, vira um custo. Gasto. Tudo que é gasto com dinheiro. Custo. Na produção, investimento. Enquanto estiver guardado, virando dinheiro. Despesas, direto e indiretamente, benefícios futuros. Não dá tempo não, aluno. Então vamos para a classificação dos custos. Outra aula importantíssima, lembra que eu falei? Isso aqui vocês, depois de passarem isso, vocês vão ter que rever? Exatamente. Porque os custos, eles têm diversas definições. Quanto à sua alocação. Quanto à sua alocação, ele pode ser o quê? Direto e indireto. Vamos para os exemplos? Direto. Matéria-prima. Opa, por quê? Eu estou fabricando aqui o chocolate. Eu tenho o cacau. Eu usei dentro do chocolate aqui, fazer um bombonzinho lá. É o quê? A matéria-prima. Então, a matéria-prima sendo usada direto na produção. Agora, o seguro da fábrica. O seguro da fábrica foi usado para fazer o chocolate? Não. Mas passou de uma forma indireta na produção. Porque ele estava assegurando que a fábrica está inteira. Então, quando
está ligado diretamente à produção, na hora de fazer o produto, é um gasto, um custo direto. Quando está indiretamente, não tem associação direta com o produto, é um custo indireto. E quanto à natureza? Quanto à natureza, ele pode ser fixo ou variável. 2 exemplos? Fixo, seguro da fábrica. Variável, matéria-prima. Fixo, o valor não vai variar em função da produção. Lembra daquele gráficozinho? A produção aumentou, o valor continuou fixo. Exatamente. Olha, esse não é o gráfico do ponto de equilíbrio, tá? Agora, do variável. A produção aumentou, o custo variável aumentou junto com a produção. Exatamente. Então, a diferença do custo fixo e variável é que o custo fixo se mantém durante, mesmo com a variação da quantidade produzida, enquanto o variável ele vai alterar de acordo com a quantidade produzida. Ufa! Estamos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Atividade, volume de atividade. A atividade aumentou, a quantidade produzida aumentou, mas o custo manteve fixo. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Agora, custo variável. Volume de atividade aumentou e o custo aconteceu o quê? Acompanhou a produção. Pô, professor, isso vai ficar meio difícil. Não, não vai não. O que você vai fazer para lembrar? Variável. Vai variar de acordo com a quantidade produzida. Se eu aumentei a produção, aumentou o custo. Fixo. Ele vai se manter fixo, mesmo aumentando a produção. Beleza, pessoal? Isso aqui já foi. Agora, aula 3. É aula 3 ou aula 2? Nem lembro mais. Mas vamos que vamos, vamos continuar aqui. São os custos relacionados à matéria-prima mais mão de obra direta. O que é isso? Lembra? Isso é o custo primário. Olha a formulazinha aqui, ó. Custo primário é igual a matéria-prima mais a mão de obra direta. Isso aqui é para a gente calcular o custo primário. Foi uma das primeiras fórmulas que a gente viu, né? A segunda, eu acho. E os custos relacionados à mão de obra direta mais indireta da fábrica, o CIF. O que é? Custo de transformação. Mão de obra direta e o CIF. São custos relacionados à matéria-prima mais mão de obra direta, mais custos indiretos de fabricação. Custo de fabricação. Beleza, pessoal. Isso aqui a gente viu para quê? Isso aqui a gente viu para lembrar que são fórmulas. E o que eu falei logo no início. O que nós precisamos conhecer? Entender o que significava cada um desses elementos. O que é a matéria-prima, o que é a mão de obra direta, o que é o custo indireto de fabricação, entendeu? O que é a matéria-prima mais a mão de obra direta de fabricação. E eu falei isso com vocês, olha gente, vocês precisam conhecer as terminologias, porque as fórmulas, elas vão estar aí, vão estar na internet, né, vão estar em todos os lugares quando vocês precisarem. O que vocês precisam entender é a nomenclatura, né, a identificação do que é um custo direto, o que é um custo fixo. Calma, aluno, calma, fica nervoso não. Olha para mim aqui, até para mim respirar um pouquinho. Isso aqui é uma aula de revisão. Então a gente só está passando rápido e lembrando algumas coisinhas para a gente deixar um pouquinho mais borbulhante na hora da nossa atividade e depois da aula, tá ok? Fica nervoso não, não tem problema. Mas o que eu quero lembrar, acabou a aula, não morreu o custo, o custo continua. Então vamos tentar se aperfeiçoar, certo, professor? Com certeza, aluno, e o aluno, pela informação do chat aqui, gostou bastante aí das suas aulas, professores, professor Luiz, né? Aqui parabenizando aí pela esse caminhar no desenvolvimento do conhecimento, tá? Mas eu aguardo você realmente aí, você tem que prosseguir no seu estudo aí, se apaixone por essa disciplina, e com certeza você terá um futuro profissional extraordinário. Isso aí, professor, mas não acabou não, vamos continuar. E agora a gente veio para tipos de inventário. Lembra o que é inventário? Resumindo, o inventário é o controle do estoque. Aquele quadrinho que vocês adoraram fazer. Quando vocês olharam, acharam um mistério, mas depois que passou a aula, falaram, mas é só isso? Exatamente, é só isso. E para a gente começar, existe 2 tipos básicos, né, professor? De inventário, né? Sim, professor. Os 2 principais são inventário periódico, né?
e o inventário permanente, bem tranquilo aí, né? Exatamente. E você, aluno, lembra qual é o inventário periódico? É isso aí, é o controle de estoque. De que forma? É realizado ao longo de determinado período. Ou seja, ele pode ser mensal, trimestral, semestral, anual, certo? É isso aí, gente. Então, esse é bem tranquilo. E qual é o permanente? É o controle de estoque realizado de forma contínua, por meio de ficha de controle para cada transação realizada. Lembra aquelas fichinhas que a gente viu? Exato. Mas qual foi o exemplo que nós damos de forma contínua? Supermercado. Lembra? Tem alguém já dando a entrada e cada vez que passa pelo caixa, já está dando a saída. Então, aquilo é um controle de forma contínua. Contínua, permanente. Palavrinha-chave. Periódica, ó, ao longo de determinado período. Então, um período fixo. E daí, vimos a nossa primeira fórmula mágica. Essa aqui, ó, tem que estar de cabeça, hein? Isso aqui vocês vão usar para o resto da vida. Que fórmula é essa aqui, ó? CMV, custo da mercadoria vendida é igual a estoque inicial mais compra menos estoque final. Tem que gravar? Tem sim, aluno. Então vamos repetir comigo. Repete aí. Custo da mercadoria vendida é igual a estoque inicial mais compra menos estoque final. Vamos lembrar de novo? Mais uma vez? Olha, isso aqui tem que gravar, tô falando. Custo da mercadoria vendida é igual a estoque inicial mais compra menos estoque final. Mas, professor, como que é isso na prática? Fácil. Aqui, ó. Estoque inicial. Qual é o estoque inicial? 200. Compra. Qual foi a nossa compra? 1.700. E qual é o nosso estoque final? Aqui, ó. Estoque final. 300. Aí a gente joga na fórmula e ficou fácil demais, né? 200 mais 1.700, 1.900. 1.900 menos 300, 1.600. É isso aí, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 1.600, né? 1.600. Isso aí. Então, gravou a fórmula? Custo da mercadoria vendida é igual a estoque inicial mais compra menos estoque final. Vamos que vamos, aluna. Olha, essa aqui é a nossa fichinha de controle. Botei aqui só pra gente lembrar. Mas eu tenho certeza que você já sabe. O que vem aqui? As datas. E aqui, a quantidade. Quantidade o quê? Entrada. Tá vendo que é entrada? Qual é o primeiro aqui da entrada? O primeiro da entrada é o estoque inicial. Depois são as compras. Isso aí, rapaziada. São as compras. E aqui, o valor unitário. O valor unitário. Aqui, valor total. Como é que acha o valor total? É a compra vezes o valor unitário. 10, o produto custa 8, 8 vezes 10, 80. Certo? Saída, aí aqui ficou fácil, né? A quantidade de quê? De venda. Quando vendeu, ele saiu. Certo? Exatamente. Qual é o valor aqui? Ah, o valor aqui vai depender do método que você está usando, tá? Agora não confundam. O que o pessoal confunde? Que o valor de venda é igual a 10. Então quer dizer que eu vou botar 10 aqui? Não, aluno. Não. Esse valor que vai aqui não é o de 10, mas o sim que se encontra aqui, ó. Que se encontra aqui no estoque, certo? No saldo. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. E saldo, quantidade, valor total. Beleza, professor? Vamos ver isso na prática? Vamos lá. Ah, agora sim. Essa aí eu sei de tudo, gente. Eu não, estou falando você, aluno. É você mesmo que está falando aí, ó. É o PEPS. Quem é o PEPS? Primeiro que entra é o primeiro que sai. Quem é o EPS? O EPS. Lembra do EPS? Último que entra, primeiro que sai. Mas agora a gente vai se focar aqui, ó. No primeiro que entra e o primeiro que sai. Vamos lá. Dando aqui a fórmula, né? Dia 3, dia 9, como eu falei, entrou 40, entrou 60. E vamos lá, para onde que importa? Aqui, olha. Estoque inicial, ele começou com 40, certo? 40 vezes 200, deu quanto? 8.000. Depois ele comprou quanto? 60. O que nós fazemos no PEPS? Fazemos separadamente, olha. 40, 60.
Controlamos cada um separadamente. Viu? Separado. No final botamos o valor total, mas só que cada um desse vai separadamente. Tá ok? Beleza, professor, entendi. Depois, no dia 15, o que aconteceu no dia 15? Uma venda. De quanto? 90. Peraí, professor. Eu tenho um estoque de 40 e um de 60. E vende 90. Como que eu faço? Como é o nome? PEPS. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Qual foi o primeiro que entrou? Aqui, ó, 40. Então eu venho e boto 40. O valor dele, 200, 200, né? E depois, ficou faltando quanto para 90? 50. Tá vendo aqui? Depois eu fiz o quê, ó? Botei 50. Botei o 50 aqui. 50 vezes quanto? Vezes o valor, certo? Então, 40, 50, botou o valor e depois é matemática, tá? Mas tem uma parte importante aqui. Qual é a parte importante? O valor da venda aqui, ó, é o quê? É o custo da mercadoria vendida. Nesse caso só teve um. E se tivesse outro aqui, outro aqui, outro aqui, o que eu faria, professor? Só ia somar todas as vendas e você ia achar o custo da mercadoria vendida. Certo? É isso aí, rapaziada. E quanto ao estoque? O estoque é o que sobrou. Tinha 60, ficou 10, 10. Depois comprou mais 50. É isso aí. Fechou, gente. Vocês já sabem, eu só estou aqui lembrando que eu tenho certeza que isso aí vocês já sabem de cor. E a média ponderada? A média ponderada tem um fator diferencial aqui. Vamos lá? Primeiro, 40, né? 40, 200, 8 mil. Aí foi fácil. Mas depois eu tive outra compra. A segunda compra foi quanto? 60, 220. Opa, aí aqui começa o diferencial. Qual é o diferencial aqui? Nesse caso, a média ponderada, eu não vou separar. Eu vou fazer o quê? 40 mais 60 é igual a 100. Eu boto a quantidade total. E como eu vou achar meu valor? 8 mil mais 13.200 é qual? 21.200. Ah, entendi, professor. Então, eu somo isso aqui, mais isso aqui, boto aqui e boto aqui. Certo? Exatamente. E depois? Aí depois tem que fazer uma continha aqui. Qual é a conta? Aí vem uma continha aqui. A conta é 21.200 dividido por quem? Por 100. Como assim, professor? 21.200 é o valor dividido pela quantidade, que aí a gente chega ao valor médio. Exatamente. Saiu, vende 90, vendeu 90, qual vai ser o valor aqui? O valor médio, botou aqui. Pronto, sobrou 10 de 212. Comprei mais 50, aí começa tudo de novo. Comprou 50? 50 mais 10, 60, aí você vem 12 mais o que sobrou, 14.200, e começa tudo de novo. Pega esse e divide por esse aqui. Vamos achar esse valor. Aluno, o que eu queria tentar para você nesse detalhe da média ponderada? A média ponderada nem sempre dá um valor exato. Às vezes pode dar quebrada. 3, 3, 3, 3. Então, qual é o arredondamento? Até 5 para baixo. Opa, desculpe. 0, 1, 2, 3, 4, arredonda para baixo. 33,33 é igual a 33 centavos. 5 para cima, arredonda para cima, certo? 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, 33 é 66. Então, vai ser 34 centavos. Resumindo, vai ser arredondamento, tá? Mas, professor, na prova? Não, calma, eu estou falando da vida real. Na prova, com certeza, vai ter uma questão mais próxima dessa. Se vocês não conseguirem arredondar certo, é só olhar, pô, essa aqui não cabe, essa aqui não cabe. Então, essa aqui é o que está mais próximo. Então, você marca nessa, tá ok? Vamos para a aula. Pá! Olha o esquema aqui básico. Quem lembra desse esquema aqui? Esse é o esquema do custo e do rateio. Exatamente. Como que a gente faz para verificar o custo de fabricação, custo de produção, o custo dos produtos vendidos? Como é que é? Custo, pegamos os custos e separamos. Primeira coisa, quem é o indireto e quem é o direto. Primeiro passo. E o que eu faço com o direto? O direto é fácil, é só você associar cada um, porque a gente sabe que o direto está ligado diretamente a cada produto. E o indireto são aqueles que a gente não consegue definir
a que produto está ligado. O que eu faço? Rateio. O rateio. Lembra aquela continha que a gente fez? Por exemplo, eu produzi 1.000 no produto A e produzi 2.000 no produto B, que no total eu produzi 3.000. Vamos falar, eu tenho um custo indireto aqui de 30.000. E eu tenho que dividir esse custo para cada produto, para o produto A e para o produto B. E a questão desse custeio foi a quantidade produzida. O que eu faço? Eu vou fazer a conta para identificar o valor de cada um, certo? O que eu faço? 30.000. Aqui eu vou simplificar, que vai dar 10.000 para cá e 20.000 para cá. Espera aí, professor, o senhor enrolou. Espera aí, eu vou explicar melhor. Eu tenho 30.000, certo? Vou fazer o quê? Vou dividir por a quantidade produzida, 3.000. Certo? Matemática, 3 dividido aqui, então deu R$10 a unidade. Como que o senhor fez? Espera aí, vou falar de novo. Olha, presta atenção. Eu pego o custo total e divido pela quantidade produzida. Entendeu? E divido pela quantidade produzida. Custo total dividido pela quantidade produzida, eu achei que cada produto vale R$10. Aí eu só multiplico. Aqui 10 vezes 10. 10 vezes 1.000, 10.000. Né? 10 vezes 2.000, 20.000. É isso aí, é o rateio, o famoso rateio. Aí é só somar, né? Esse aqui, mais esse aqui, esse aqui, mais esse aqui, que vamos achar o custo do produto vendido. Professor, o senhor está muito rápido. Gente, é assim mesmo, tá ok? Mas vamos tentar ver um pouquinho melhor. Custeio por absorção. Lembra o custeio por absorção? É o qual? É aquele que soma o custo de produção vendida, ó, tá vendo? O custo de produção vendida vai ser o quê? Ele vai somar os custos variáveis e os custos fixos, certo? E esse custo variável e custo fixo, vamos achar o custo, né, de produção e elaboração. Estoque acabado do produto, né, e vendido. Espera aí, professor, dá para exemplificar melhor? Claro que dá. Aluno, o custo total variável e fixo, custo variável e fixo, foi 10.000. Eu produzi quanto? Produzi 1.000. Então, qual é o custo variável fixo unitário por cada unidade? R$10, certo? E quanto vai ser o meu custo produto vendido? Vai ser igual à quantidade vendida. Eu produzi 1.000, mas eu vendi só 300. Então, o que eu faço? 10 vezes 300, 3.000. Isso aqui é só para a gente revisar, tá ok? Se apegue muito aqui não. Custo variável, né? Esse é o custo variável. O que temos que prestar atenção aqui? Custo de absorção. O custo de produção é igual ao custo variável mais o custo fixo. Custo variável. O que temos que atentar? O custo de produção vendida é só o custo variável. Ó, variável. Então não somamos os dois. Aí o que é? Aqui, aí que vem despesas variáveis, custo de fixo, despesa administrativa e despesa. Professor, o senhor está muito rápido. Calma, aluno, só estou fazendo revisão aqui. Vamos ao que interessa. Vamos às partes mais interessantes. Qual é a parte interessante? Agora, formação de preço. Formação de preço. Vamos lá ver essa formação de preço. Lembra do make-up? É, o make-up. O make-up é aquele cálculozinho. Eu passei um pouquinho mais rápido lá, porque talvez hoje interesse um pouquinho mais isso pra gente, tá ok? Entenderam? Interessa um pouquinho mais. Será que o professor lembra? Professor Ivan, o senhor lembra quais são as métodos de formação de preço? Professor, essa é pergunta de prova. Essa é difícil, professor. Essa é pergunta de prova. O senhor até me pegou aí, o aluno tá bem, hein, professor? É, gente, às vezes a gente pega assim, calça justa, eu fiz isso de brincadeira aqui com o professor, lógico, é que ele estava prestando atenção, respondendo no chat aqui, eu acabei fazendo uma brincadeira com ele aqui, gente. Quais são os métodos de formação de preço? Baseado no concorrente, lembra? O mais simples, é aquele baseado no concorrente, que você simplesmente vai lá, na redondeza, olha os preços e pega o preço da sua concorrência. O outro,
no valor percebido. O que é o valor percebido? É aquela das grandes marcas. Quanto que o consumidor está disposto a pagar. E o principal, com base nos custos. Esse é o mais seguro. Por quê? Você analisa os custos, vê quanto deu e baseia seu preço de venda em cima dos seus custos. Qual é o problema baseado na concorrência? Que a concorrência, apesar de você botar um preço igual, você pode ter custos e despesas diferentes da sua concorrência, certo? Primeiro ponto. E quanto baseado no percepção do consumidor? Nesse baseado em percepção do consumidor, ele usa os custos, mas ele usa outra metodologia administrativa. Nós, como técnico em finanças, o que temos que saber? A metodologia dos custos. Certo, professor? Sim, professor, com certeza, né? E interessante aí nessa aula, esse apontamento que o professor Aloy está falando, o interessante é que você conheça, para a sua prova, evidentemente, os dois tipos de mercap, né? É o mercap divisor e o mercap multiplicador. Isso é bem tranquilo, não é, professor? Exatamente, é isso aí. Hoje a gente vai rever dois principais para a sua atividade, hein? Acho que esse pode cair. Será que cai? Não sei. Vamos ver no quadro. Mercap. Como que a gente faz o mercap? Primeiro temos que atentar. Tem dois, mercap divisor, mercap multiplicador. O que um faz? Um divide, outro multiplica. Só isso? É, só isso. Agora, o que a gente precisa achar nesse mercap divisor? Olha, o númerozinho chave. A gente precisa achar os números chaves, tá ok? E como que a gente vai achar esse número chave? Olha, 100 menos 55,65. 100%, o que é o 100%? A aluna de algum lugar perguntou, o que é o 100%, professor? 100% é aqui, ó. A receita de venda é igual a 100%. Menos, o que é esse 55,65? Impostos e taxa sobre venda. Mais margem de lucro bruta, ou margem bruta. A margem de lucro bruta e margem bruta são a mesma coisa, tá ok? É o mesmo nome. Aí eu verifiquei que o imposto de taxa sobre vendas foi 23,65. E a margem bruta foi isso, 32. O que eu faço? Eu somo as duas. 23,65 mais 32% dá o quê? 55,65. Então achei o primeiro valor. Como que eu acho 55,65, professor? Repete para mim. Imposto e taxa sobre venda, mais o que, professor Ivan? Mais a margem de lucro bruto. Isso Aê. mesmo, é isso aí, pessoal. Então a gente pega 100% menos 55,65, que vai dar o quê? 44,35. E esse valor a gente faz o quê? Divide por 100, por questão de espaço na tela, né? Então foi bem resumido aqui. Então 100 menos 55,65, 44,35. Dividido por 100, achamos um número mágico. Olha esse número mágico, 44,35. O que eu posso fazer para achar pelo multiplicador? 1 dividido por 35, eu acho outro valor. Vamos desatentar só o divisor? Eu acho que só pelo divisor a gente se sai melhor. O que a gente faz? 23,65 mais 32, 55,65. 55,65 menos 100, divide por 100, 44,35. Beleza, professor. Achamos o número mágico. E aí, o que eu faço com esse número mágico? A gente fez uma questãozinha aqui. Opa, desculpe. Não fizemos a questãozinha. A 44,35, você achou o número mágico. Então, você vai somar todos os custos. Ó, todos os custos. Achou o custo total? Você vai dividir o custo total pela quantidade produzida, tá? Ó, o meu custo total era 10 mil. 10 mil dividido por 1.000. Então, o valor que eu achei foi 10, certo? O que eu vou fazer? 10 dividido por 0,4435. Quando eu multiplicar 10 vezes esse valor, o que eu vou achar? 4,435. Tá vendo 35? Então, a gente vai 4,4. O que é isso? Então, quer dizer que o meu preço de venda vai ser 4,4. Não é difícil. Quando vocês olharem a fórmula, olharem a questão, tenho certeza que vocês vão saber. Ufa! Gente, infelizmente o tempo está acabando, então a gente vai dar mais uma pincelada aqui no ponto de equilíbrio. Houve uma dúvida sobre
ponto de equilíbrio contábil, financeiro, econômico. Realmente, existem diversos pontos de equilíbrio. Ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Mas aqui na nossa aula a gente viu só o ponto de equilíbrio contábil. Durante a aula eu falei, olha gente, devido à sua utilidade, a gente vai ver só o ponto de equilíbrio contábil. E o que eu quero que vocês se atentem no ponto de equilíbrio contábil? Simples. Ó, o ponto de equilíbrio contábil está aqui, né? Para baixo é prejuízo, para cima é lucro. Certo? A quantidade produzida. Essas fórmulas vão ajudar a gente a fazer o quê? Vão ajudar a gente a achar a quantidade mínima de produção para obtermos o lucro. Isso significa 5, então quer dizer que acima de 5 vendida, eu tenho lucro. Abaixo de 5, eu tenho prejuízo. Tá ok? Temos essas fórmulas que nós vimos, tá bom? Botei aqui para a gente recordar um pouquinho. Eu tenho certeza que quando você chegar em casa, você vai rever essa aula. Depois da prova, e vai rever outros dias também, né? E temos aqui, ó, ótima avaliação. Mas só que ainda não é avaliação não, professor. Peraí. Eu ainda tenho uma coisinha para falar aqui. Ufa. Às vezes a gente vai tão rápido assim que perde um pouco do tempo, né? Hoje o cara dali da plaquinha nem levantou o tempo, também tem um susto, né? Mas, gente, olha, estamos chegando no final da nossa aula, né? A prova vai ser tranquila, tá ok? Durante a revisão, eu passei pontos importantes e ressaltei esse ponto para você, tá ok? É só ter calma, lembrar. E o que eu sempre falo, qual é a maior dificuldade do custo? Entender os conceitos. Então a gente falou dos principais conceitos, dos diretos, diretamente ligado à produção. Custo indireto não está ligado à produção. Custos fixos são aqueles que não se alteram de acordo com a produção. Custos variáveis são aqueles que alteram com a produção. Professor, me dá um exemplo aí de custo direto. Matéria-prima, embalagem usada na produção, mão de obra direta, são exemplos de custo direto. Custos indiretos, despesa com manutenção da fábrica, seguro da fábrica, custos indiretos, certo? Então, a gente entendendo os principais conceitos, a gente já começa a ir bem na prova. Outro ponto que a gente deve tocar, ponto do estoque. O professor lembrou aqui, ó, Pepsi e M-Mesh, média ponderável móvel, né? Pepsi, professor Ivan, Pepsi, o que acontece no Pepsi e na UEPS? Qual é a diferença de um do outro, professor? O aluno com certeza está sabendo aí, né, aluno? Então, Pepsi, a própria palavrinha está dizendo tudo. O P é primeiro e o E que entra, né? Então, primeiro que entra e o PS é o quê? O primeiro que sai, tá? Então, a única diferença que você vai identificar na sua prova, né, é saber no momento da venda, né? Quando você estiver utilizando o Pepsi, você vai baixar o quê? As primeiras aquisições, tá? Se for o EPS, você vai baixar o quê? As últimas aquisições. Esse é o ponto crucial que diferencia Pepsi do EPS, né? E a média ponderada móvel, basta você somar a quantidade unitária com o total das aquisições e dividir isso, o somatório do valor, pela quantidade de unidades adquiridas. Você vai encontrar o preço médio ponderado. Quando você vender, utiliza esse preço médio ponderado pela quantidade de itens vendidos, né, pessoal? Professor, o aluno, agradecer aqui também, já chegando ao finalmente, né, do nosso, ainda tem um tempinho aí, né? Tem um tempinho aí rapidinho. Agradecer a paciência de vocês por não estar aqui assistindo. Obrigado pelos elogios, né? E a prova está bem tranquila. Não fui eu quem elaborei, foi o professor Aloy, mas ele me adiantou que está bem tranquila, tá? Você com certeza vai tirar no mínimo 8 aí nessa prova, não é isso, professor Aloy? 8? Tô esperando um 10 de vocês, rapaziada. É no mínimo 10, tá ok? Rapaziada, tranquilidade. E não esqueçam, só lembrando uma fórmula, hein? Custo da mercadoria vendida é igual, repete aí, estoque inicial mais compra menos estoque final. Pessoal, esse é o nosso trabalho, a gente dá uma base de formação para vocês, mas lembrando que a gente é só uma base. O resto do conhecimento está com vocês e parte de vocês procurarem cada vez mais esse conhecimento. Hoje o conhecimento está fácil, na palma da mão, num celular, né? Mas o que está difícil? A coragem da pessoa
se mover. Então, aquela frasezinha do começo. Acreditem em vocês. Acreditando em vocês, vocês dão um grande passo já para a sua vida. Olha, sucesso na sua vida profissional, sucesso na prova. Professor Ivan, vem para cá, professor Ivan. O pessoal nunca viu o professor Ivan em pé, só vê aqui, ó, sentado. Não, é aqui, ó. Vem para cá. Professor Olha aí, Ivan, professor. parabéns Bacana. aqui pra gente, aqui, ó. Olha lá, bacana. Olha, pessoal. Poxa, eu nem me arrumei direitinho. Poxa, né? é verdade. Peraí, Tranquilo, professor. né? Vou tirar um selfie aqui da gente, aqui, ó. Tirar um selfie aqui, ó. Isso vai ficar pra história, isso. Olha aí, Valeu, pessoal. bacana. Tudo de bom, boa prova. Vamos com Deus. Até a próxima. Oi?